Boa noite. Nós estamos aqui começando mais uma entrevista pelo Contratempo. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre cultura e nós temos aqui a alegria, a grata satisfação de termos a Karina e o Leandro, são dois diretores teatrais aqui da nossa cidade de Ourinhos e que fazem um trabalho fantástico, maravilhoso, de disseminação da cultura, de fortalecimento do teatro, da arte como um todo. Para nós é um grande prazer ter vocês dois aqui. Obrigado por vocês terem aceitado o convite. E nós vamos estar falando de cultura de uma forma geral, né? Nós lembramos que o nosso Contratempo, o jornal Contratempo, ele sobrevive graças à contribuição do seu público. Vocês sabem que a prática de um jornalismo independente e livre das amarras do capital não é fácil. Nós precisamos da colaboração daqueles que apoiam essa ideia e faz com que tenhamos uma voz livre aqui dentro de Ourinhos. O link para a contribuição solidária ele está publicado nos comentários da nossa fanpage no Facebook. E lembrando que também nós temos um canal no YouTube. Lá no YouTube basta você pesquisar Contratempo TV e você encontra lá também os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Essa entrevista aqui também irá para o YouTube logo depois que a gente terminar de realizar aqui na fanpage do Facebook. Os entrevistadores do dia de hoje é o Galeta e o Luiz Bosco. Infelizmente, a Eduarda ela não pôde estar presente, ela teve um compromisso meio que de última hora, mas o Galeta e o Luiz Bosco estarão entrevistando a Karina e o Leandro. Novamente, eu agradeço a presença de vocês, né? A Karina, ela tem a formação em Educação Física, ela é psicopedagoga, é atriz, é diretora do Grupo Panela de Expressão de Teatro, tem 38 anos de experiência em palco, sendo 8 em dança e 30 de teatro. Ela já atuou em mais de 30 espetáculos e dirigiu 20 trabalhos. É funcionária pública, onde já fez produções de eventos, foi diretora do Teatro Municipal, é curadora da Mostra Sérgio Nunes e professora de artes cênicas. O Leandro, que também estará presente na entrevista, será também entrevistado, é ator e diretor. Ele iniciou a sua experiência artística em 1993, como um dos fundadores do grupo teatral Suarte, e desde 2006 trabalha profissionalmente com teatro, e em 2009 assumiu a direção artística do grupo. Como ator, já participou em mais de 40 montagens e dirigiu 16 peças teatrais. Enfim, é um pessoal que já tem uma experiência enorme aqui na cidade de Ourinhos e tantos momentos de alegria, né, na prática da arte, do teatro, já proporcionou a essa comunidade. Eu gostaria de pedir para a Karina e para o Leandro também darem aí os seus cumprimentos iniciais, se apresentarem alguma coisa que de repente a gente deixou de falar aqui, para estarem colocando, e na sequência a gente passa para o Galeta fazer a primeira pergunta. Pode falar, Karina. Boa noite a todos. Obrigada, primeiramente, né? Obrigada pelo convite. É sempre bom a gente poder conversar e principalmente falar sobre cultura, né? Que é o que a gente mais fala, eu e o Leandro, assim, o que eu acho que é o que a gente mais fala. Dentro dessa história toda, eu e o Leandro, a gente trabalhou juntos aí uns 18 anos no Soarte. A gente tem uma afinidade aí de palco aí bem grande. E estamos aí, eu e ele, a gente faz parte de um grupo atualmente que a gente começou como um fórum, né? E é um grupo que está discutindo bastante sobre a Lei Aldir Blanc. Então a gente veio para poder acrescentar alguma coisa. Obrigada. Leandro? Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer também o convite do Jornal Contratempo. Como a Karina falou, a gente tem ultimamente falado muito sobre a questão cultural por causa da Lei Aldir Blanc, né? Já temos uma estrada aí em relação à cultura aqui na cidade.
E eu acho que, enfim, é sempre bom estar podendo abordar esse tema e podendo levantar essas questões aí da cultura, né? Porque também a gente sabe que a cultura, de uns tempos para cá, acabou sendo bombardeada, né? Ideologicamente, através dessa guerra cultural que inventaram aí, ideológica, né? E a cultura foi uma das maiores vítimas, né? Dessa agressão. Então, está sendo muito importante essa movimentação em função da Lei Aldir Blanc, para que a gente mostre a potência e o valor da cultura, né, no nosso país. Mas é isso aí, vamos dos debates. Vamos lá, Galeta. Boa noite, Marcos. Boa noite, Bosco. Boa noite, Leandro e Karina. Obrigado pela presença de vocês aqui. Eu queria começar perguntando, Karina, para as pessoas que não sabem muito bem o que representa, quais os principais pontos da Lei Aldir Blanc, qual que é a grande importância para o setor artístico essa lei? Bom, o setor artístico foi o primeiro que parou, né? Infelizmente, é aquela coisa, né? O primeiro que para, o último que volta, porque as pessoas, né, por causa da pandemia, as pessoas tiveram que não sair e tal, e aí o setor artístico, ele funciona como? Ele funciona entre público e artistas, então foi o primeiro que parou. E aí foi feito essa lei, a Lei Aldir Blanc, que o que essa lei, onde que essa lei, de onde saiu esse fundo? Esse dinheiro que vai ser utilizado pela lei é um dinheiro que já existia, que estava no Fundo Nacional de Cultura. Então, é um dinheiro que não saiu de outros setores, é um dinheiro que estava lá para ser usado para a cultura. E aí, do que ela é constituída em ela tem 3 partes, essa lei, né? A parte de apoio à pessoa física, da pessoa jurídica e depois aos editais. Então, todas as cidades vão receber um valor por essa lei e todas as cidades fizeram ou deveriam fazer um cadastro para saber quem tem direito a receber esses valores. Então, foi feito cadastro aqui em Ourinhos, até ontem estava aberto. A gente se movimentou bastante para divulgar, por quê? Porque como pessoa física, muitas pessoas não se enxergam assim exatamente como artista. Quando fala, para valorizar o artista, para o artista receber uma verba, geralmente pensam nas coisas mais clássicas, né? No bailarino, no ator, mas não, é muito amplo, a arte é muito ampla. Então a gente tentou divulgar ao máximo que a pessoa que faz um artesanato, a pessoa que trabalha com uma cultura popular, todas essas pessoas têm o direito, pelo menos podem se cadastrar para ver se tem o direito a receber esse valor, né? Tem alguns pontos, né? Para receber esse valor, a pessoa tem que comprovar que nos últimos 2 anos ela trabalhou na área, que ela não tem um trabalho fixo, que ela não declarou imposto de renda em 2018. Então, tem uma série de coisas que vão afunilando, né? Aí, para pessoa física, para pessoa jurídica, espaços culturais, né? Essa questão dos espaços culturais também é super amplo, assim, espaços culturais coletivos, espaços culturais afro-brasileiros, quilombolas. Então, também é uma questão que a gente ficou bastante preocupados, assim, porque como chegar para essas pessoas, né? As pessoas que fazem festas populares, né? Lá na fazenda, tal. Então, todas essas pessoas também podiam se inscrever. E de toda essa verba que vem, que Ourinhos vai receber mais ou menos 778 mil, pelo menos 20% desse valor, ele tem que ser utilizado em editais. Então, esses editais ainda não saíram, eu acredito que logo mais a prefeitura vai
lançar esses editais, né? Como eu falei no começo, a gente criou um grupo que fica sempre questionando, perguntando e acompanhando essa movimentação. Acho que está o microfone fechado. Galeta. Microfone. Leandro, eu gostaria que você comentasse um pouco para a gente sobre essa questão da Lei Aldir Blanc e tudo que vai poder trazer de ganho para vocês. Bom, a Karina já deu uma introdução aí interessante aí no aspecto geral da lei, assim, né? Só esclarecendo alguns pontos, depois que saiu a regulamentação federal, ficou decidido que o auxílio emergencial individual vai ficar a cargo do Estado, né? Então, os artistas individuais que não fazem parte de coletivos, de espaços culturais coletivos, eles vão ter que acessar esse recurso, aqueles que não conseguiram acessar através da lei emergencial do governo federal, né? Porque isso, um dos quesitos aí que impede a pessoa de acessar esse recurso já estar recebendo o auxílio geral do governo federal, emergencial. Quem não acessou vai poder, através do governo do estado, estar acessando dentro daquele mesmo formato das parcelas de R$600, né? E dentro dessa regulamentação do governo federal, né, ficou decidido que as cidades, os municípios, vão ficar com o auxílio aos espaços culturais e coletivos culturais, pequenas empresas, cooperativas, enfim, associações culturais, e também os editais, né? Que está sendo uma grande questão agora, porque a esperança da classe artística, né, dos trabalhadores da cultura, é que essa regulamentação do governo federal ela viesse esclarecer alguns pontos da lei que levantavam dúvidas, né? E, na verdade, ela, além de não esclarecer, ela burocratizou mais a lei. Complicou bastante em vários aspectos, assim, principalmente no inciso 2, que é o inciso aos espaços culturais coletivos, porque na lei podem ser considerados espaços culturais, como a Karina disse, uma gama muito ampla de espaços, de coletivos, né? Só que dentro da regulamentação do governo federal foi exigida uma prestação de contas que complicou bastante, porque as questões que os coletivos vão ter que prestar contas, às vezes não fazem parte da realidade da maioria dos coletivos, né? Porque o que o governo federal colocou como itens lá de prestação de contas são questões estruturais, aluguel, telefone, internet, esse tipo de coisa. E não são todos espaços que as demandas são nesse aspecto, né? Existe um item na regulamentação que fala, que deixa mais em aberto, que essa prestação de contas pode ser também através de outros gastos, né, que esse coletivo possa ter, mas não especifica que gastos são esses. Então, a gente fica sem saber o que eu posso apresentar como gasto, custo, para essa prestação de contas, né? Então, e também a regulamentação do governo federal também, ela judicializou muitos gestores públicos. Então, ela colocou assim que se algo der errado, né, na prestação, todos os municípios vão ter que fazer um relatório final depois, né? E se esse relatório tiver algum problema, esse gestor vai responder, né, juridicamente por causa disso. A transparência é fundamental, mas essa atitude do governo federal, ela intimida os gestores e faz com que os municípios burocratizem ainda mais, né, a lei, que não tipo assim, a regulamentação do governo federal, ela se sobrepôs à própria lei. A lei é democrática, a lei tem embasamento jurídico, ideológico, é linda, como a gente vem acompanhando. Mas a grande discussão agora é essa: até que ponto a regulamentação do governo federal vai interferir nisso, até que ponto a lei vai falar mais alto, até que ponto a regulamentação vai falar mais alto. E agora cabe também ao governo do estado de São Paulo, enfim, governo de todo o país,
também fazer essa regulamentação e também todos os municípios fazerem a sua regulamentação, porque é ela que vai dar o caminho para que os artistas saibam o que eles podem acessar, qual é a sua obrigação em relação a contrapartidas, a prestação de contas, né? O que está acontecendo muito, como a questão do inciso 2, que é o auxílio aos espaços, deu uma complicada nesse sentido de prestação de conta, do que é considerado espaço cultural ou não, talvez a saída de alguns gestores seja aumentar nos editais, entendeu? Que não é também o fundamental da lei. Como é uma lei emergencial, esse dinheiro teria que chegar nos artistas, nos trabalhadores, nos espaços, de uma forma rápida e sem muita burocracia, né? E está acontecendo o contrário. Então, talvez seja mais simples os gestores fazerem editais em forma de prêmios e tal, que vai facilitar para os artistas e também para o próprio gestor na questão da prestação de contas depois para o governo federal. Outra questão muito delicada que o governo federal colocou é a questão dos prazos, né? E é uma coisa muito perigosa, porque o dinheiro vai chegar, o município vai ter um prazo para fazer um relatório de atividade, de tudo que ele vai fazer com esse dinheiro, e se ele não preparar isso dentro do prazo e não cumprir isso, ele vai ter que devolver o dinheiro para o Estado. E, por sua vez, se o Estado também não agilizar e não fizer logo, não já realocar esse recurso rapidamente, ele devolve para o governo federal. E não devolve para o Fundo Nacional de Cultura, não. Devolve para o cofre do governo. Então, é um grande risco desse dinheiro ser perdido, na verdade. Então, os municípios têm que estar muito articulados, tem que estar, né, ter feito já a inscrição na plataforma lá, Mais Brasil, enfim, cumprindo todos esses parâmetros aí, para que esse dinheiro chegue logo e seja aplicado logo. É uma lei emergencial, tem que ser cumprida esse ano ainda. Então, a gente está, ao mesmo tempo que a lei é incrível, assim, na sua formatação, na aplicação agora, ela tem que ser muito estratégico e rápido para que tudo isso não se perca no meio das burocracias, né? Mas, enfim, estamos acompanhando aí, Ourinhos está cumprindo os requisitos, já foi criado um grupo de trabalho para estar acompanhando a aplicação da lei, e agora a gente precisa ver quais serão os critérios que o município vai adotar para legitimar o que são espaços culturais, o que são empresas, e quais serão esses editais que eles vão lançar. A gente está no aguardo de que isso aconteça o mais rápido possível. Acho que é isso. Obrigado, Leandro e Karina, pela presença de vocês, por trazer essas informações tão importantes. Eu estou parcialmente satisfeito de estar conversando com vocês. Parcialmente porque eu preferiria ao vivo, sem sombra de dúvida, como a gente faz com tanta frequência, vinha fazendo até a pandemia começar, não é? A gente sabe que, infelizmente, existe pouca compreensão sobre o trabalho de ser artista, né? Que é uma profissão, que exige tempo, que exige dedicação, assim como qualquer outra profissão. Muitas vezes é visto como mera distração por parte do artista, um hobby, uma coisa que é opcional na vida, né? E não é. É uma ocupação, é a ocupação central para muita gente, né? Para a classe artística. Eu gostaria que vocês falassem como está a situação dos trabalhadores e trabalhadoras da arte no Brasil nesse momento. Porque a gente, de forma geral, desconhece isso, né? Eu vejo algumas pessoas, infelizmente, falarem: mas tem tanta coisa precisando do auxílio nesse momento, precisando de atenção dos governos nesse momento, e estão falando de arte. Por favor, falem um pouco a respeito disso, né? Começar pelo Leandro, depois a Karina comenta, por favor. Ok. Bom, como o Luiz falou, né? Realmente, a cultura é um trabalho que demanda muito exercício, tanto intelectual quanto físico, de articulação. Não é uma questão fácil, né? Porque não é fácil você levar um trabalho cultural no Brasil, né, de forma profissional. Então, a gente teria que, né,
de certa forma, a gente tenta quebrar esse paradigma, né, de que a cultura é hobby, de que a cultura... E quando veio a pandemia, atingiu em cheio, né? Porque, enfim, o PIB nacional, 3% do PIB nacional vem da arte, né? Vem da cultura, vem desse mercado, né, cultural. Então, ele emprega muitas pessoas, muitas. É igual a Karina comentou, às vezes você fala do artista, da cultura, você imagina os artistas, mas essa cadeia produtiva da cultura, ela é muito abrangente, desde os técnicos, enfim, ela mexe com toda a sociedade, né? Os eventos culturais mexem com o comércio, mexem com o hotel, né? Interferem em toda a cadeia produtiva, né, do país. Então, a gente precisa olhar de uma forma mais abrangente, né? Até que ponto a cultura interfere na nossa sociedade, além da questão intelectual, né? De reflexão, de tudo que a cultura traz como sensibilidade, de tudo que a gente já conhece, que trabalha com o emocional, com o psicológico, enfim. Além de tudo isso, é uma cadeia produtiva que interfere muito. E a pandemia veio para desestruturar isso completamente. Então, existem artistas que estão passando, hoje em dia, uma miséria, realmente, né? Tem músicos vendendo instrumento para poder comprar comida. Enfim, claro que existem realidades completamente distintas, né? Como em toda profissão, né? E existem, como a gente sabe, muitas pessoas que realmente estão numa necessidade muito grande de poder estar tendo esse auxílio, porque realmente não estamos podendo trabalhar, é uma realidade. A cultura depende de público, né? Alguns projetos, né, estão emergenciais aí, no sentido de lives, etc., que a gente vem acompanhado bastante aí nessa fase, que é importante, né, afinal, é uma forma da gente ainda estar se comunicando de alguma forma, mas não é a realidade, né, não é aquilo que o artista está acostumado a fazer. O artista, ele trabalha com contato com as pessoas. Então, estamos numa fase bem complicada, realmente, nesse sentido. Existem pessoas que estão passando dificuldades extremas, né, financeiramente. E esse auxílio vem para dar um fôlego, né, para essa situação, até que a gente possa retornar com nossos trabalhos, né. Então, a gente espera que esse auxílio possa chegar realmente nas pontas, nas pessoas que realmente mais necessitam, nas pessoas que não tem o contato muito familiar com a tecnologia. Existem muitos artistas mais ligados à cultura popular, às próprias questões, né, de culturas tradicionais, populares, que não estão aqui na live, que não têm essa familiaridade com a tecnologia. E são produtores culturais magníficos, né? O Brasil tem uma cultura popular riquíssima, mestres, né, que estão aí e às vezes não estão acompanhando. Então, cabe a nós estar levando as informações, estar fazendo o possível para que as informações cheguem a essas pessoas e que elas possam acessar. Porque eu acho que eles são os mais fragilizados na atual situação que a gente está vivendo. Karina, pode comentar para a gente, por favor? É o que o Leandro falou, a situação está bem complicada, né? De um tempo para cá, muitas pessoas estão desvalorizando muito o artista. Só que elas não podem esquecer também que agora, durante a pandemia, um dos maiores... o que eles tiveram em casa, tudo isso é feito através da arte, né? Tiveram músicas, estão tendo, né, músicas, televisão, cinema, teatros online, tudo isso é arte, só que na hora da valorização é muito complicado, né? As pessoas, os artistas estão, sim, passando muita necessidade, muitos estão sobrevivendo, assim, de cesta básica que os amigos levam, principalmente nos grandes centros, né? Não sei, eu acho que lá é pior porque é mais cruel, né? Sobrevive mesmo quem tem um grupo de teatro, um espaço lá em São Paulo, eles sobrevivem da bilheteria, né? Aí não tem bilheteria. Então, assim, tá
tá muito triste mesmo. E aí eles estão fazendo, né? Aí como o Leandro colocou, né? Tem as lives, tem os teatros, né? Que agora, na verdade, nós também estamos reinventando esse teatro online, que não sei nem se vai ficar com esse nome teatro, mas a maioria dos trabalhos as pessoas fazem pela necessidade de fazer arte, de continuar fazendo arte por generosidade, né? Mas financeiramente a coisa está muito complicada, né? As pessoas não valorizam, não olham o quanto essa pessoa que está trabalhando do outro lado precisa para pagar o aluguel, para comer, para pagar a luz, para pagar a água, né? O artista, ele trabalha muito, exige muito tempo de trabalho de criação, trabalho de ensaios e tudo mais, né? Então, a situação é muito crítica. E esse dinheiro que deveria ser destinado com uma emergência, né? Como disse o Leandro, o dinheiro está demorando, né? Tá tudo muito burocratizou, né? Essa lei, né? O presidente não queria, né? Ele acabou regulamentando a lei, mas não era o que ele queria. Então, a coisa tá difícil. Isso tinha que ser muito rápido mesmo. Karina, a gente sabe que em todo regime autoritário, a primeira vítima é a cultura, porque a cultura é por onde se passa a mensagem à população, se conscientiza as pessoas. E nesse novo governo não foi diferente. O governo Jair Bolsonaro, desde o início, declarou guerra à cultura, e inventou o termo marxismo cultural, dizendo que a cultura não é nada mais do que um instrumento da esquerda para manipular a população, e por conta disso começou a tomar uma série de medidas sucateando a cultura brasileira, né? E um dos fatores foi deixar de ser um ministério e virar uma secretaria, e que totalmente esvaziada também, e sem representatividade nenhuma. Eu queria saber quais os pontos principais, o que mais foi prejudicado para vocês, artistas, para vocês ligados à área da cultura, desde o início dessa gestão, e que foi agravada agora com a chegada da pandemia? Eu acho que é tanta coisa, né? Primeiro, acabar com o Ministério da Cultura, daí ter essa questão de os filmes, né? Os filmes agora passar por um crivo lá, se são os filmes do jeito que eles querem, né? Tirar a liberdade de criação, a visão, né? Colocar, como eu falei antes, colocar o artista como um ser quase que inferior, né? Eu acho que todo governo autoritário, como você falou, vai atacar a cultura, porque a cultura faz o povo pensar, né? Ninguém vai para assistir um espetáculo de teatro só para entrar e rir, se divertir. Não, a gente sempre coloca, por mais que seja uma comédia, tem altas críticas sociais. Então nem sempre é interessante para o governo, né? Então, eu acho que a gente perdeu e está perdendo ainda diversos... E assim, o incrível é que muitas pessoas não enxergam isso, né? Assim, é muito lastimável, né? Leandro. Bom, complementando, é o desmonte total mesmo, né? Como o Galeta comentou aí, esse governo já chegou com a intenção de criar um desmonte mesmo da cultura, né? Começando pelo fim do ministério, né? A questão da censura, né? Que é uma coisa muito grave que a gente vendo acontecer em várias áreas aí, né? Essa cerceação da liberdade de expressão, que é bem característico desse governo, né? Infelizmente. E a cultura foi usada, né? Foi usada, na verdade, para isso, né? Para esse mecanismo aí de censura,
de um falso moralismo, né, de uma falsa religiosidade, como se todos os artistas fossem depravados, né, e que, né, essa questão de sempre colocar o artista como seres que não fazem parte, não fazem parte desse lugar que eles chamam do cidadão de bem, né, que a gente, enfim, nem quer fazer, né, porque é tudo uma questão falsa, uma questão inventada, né, para realmente denegrir a liberdade de expressão, denegrir o contraditório, né, para realmente censurar, é o que eles querem. Sorte que a gente ainda tem a imprensa, ainda temos a imprensa livre, né, apesar de ser combatida a todo momento também, mas a luta é pesada, porque se a gente não brigar, se a gente não debater, não rebater, a intenção deles é realmente a censura, é realmente só poder acontecer aquilo que eles acham que é correto, né? Essa coisa que eles estão fazendo com a Cinemateca, por exemplo, esse desmonte da Cinemateca, sabendo o que está guardado ali dentro, né? Esse descaso com a memória cultural, com o patrimônio cultural, é uma questão tradicional, né? É uma questão que já vem da nossa cultura um pouco. A gente já perdeu muita coisa valiosa, né? Em termos de cultura, museus, enfim, arquivos, acervos. E o próximo da lista é a nossa Cinemateca, né? Então, o desmonte é total. Você vê pelas pessoas incompetentes que eles colocaram até agora, né, como secretário. E a notícia que eu ouvi hoje é que o ano que vem vai ter um corte, assim, radical no orçamento da Secretaria Especial de Cultura. Então, o desmonte continua. Eu acho que a gente não pode parar de lutar, parar de, enfim, tá debatendo a cultura, está se unindo. Essa questão da Lei Aldir Blanc foi muito importante nesse sentido, de unir a classe. Hoje eu participo de vários fóruns aí, desde o regional, estadual e nacional, e deu para perceber que a classe cultural tem poder e tem um potencial muito grande através dessa união, através desses debates, dessas webconferências. E é assim que a gente vai conseguir rebater essa censura que estão querendo impor à cultura. É estando junto, é não fechando a boca, é questionando, senão realmente fica complicado. Mas, enfim, a luta continua, a Lei Aldir Blanc foi uma conquista sim, estamos numa fase delicada de aplicação, mas vem pela frente aí muitas questões que a gente vai ter que estar debatendo e acompanhando aí, com certeza. Obrigado, Leandro. Obrigado, Karina. Vocês são também educadores para a arte, né? Ou arte-educadores, como alguns gostam de dizer. E tem uma extrema importância para a nossa cultura, para o desenvolvimento do Brasil enquanto uma nação, e também para firmar posição contra esse regime que é autoritário, sim, que infelizmente estamos vivendo. Então, eu gostaria que vocês falassem, começar com o Leandro, a respeito da situação daqueles que são educadores para a arte. Estão sendo contemplados pela lei? De que forma estão sendo contemplados pela Lei Aldir Blanc? Como que está a situação dos arte-educadores? Olha, aí depende muito também de que área que esse arte-educador está trabalhando, né? Porque a Lei Aldir Blanc, ela só atinge trabalhadores da cultura independentes, né? Então, qualquer pessoa, qualquer arte-educador que esteja vinculado ao poder público, ou alguma empresa, ou ao Sistema S, eles não podem acessar a Aldir Blanc, até porque essas estruturas não pararam, né? Mas a grande questão são os arte-educadores, os artistas independentes. São os grupos que, além de apresentar espetáculos, oferecem oficinas, né? Oferecem esse trabalho de formação, né? Pedagógico da arte, de estar ensinando, né? Enfim, a prática teatral, outras linguagens, que é o fundamental, né? Porque a gente sabe desse poder formativo da cultura, né? A cultura não é só espetáculo, né? Então, a função do arte-educador é muito importante,
porque é ele que vai ter o contato com a criança, é ele que vai propor um jogo teatral que vai levar aquela criança a refletir alguma questão, a romper alguma barreira, a um bloqueio que ela possa ter. Então, a descoberta da arte, né? Então, as oficinas culturais, elas são fundamentais, porque elas trazem esse contato da criança, do jovem com a cultura, né? E não como espectador, e sim como fazedor. Nas oficinas culturais, eles têm a oportunidade de vivenciar a arte, né? A ter o contato, a trabalhar, a entender esse processo criativo de um espetáculo cultural, desde os ensaios, desde as leituras, passando pelos jogos, pelas discussões, pelos trabalhos, enfim, ele entende todo um processo, né, de coletivo, de estar junto com o outro, né? A arte, ela é muito coletiva, né? A arte necessita do outro, ela é contra o individualismo, né? Assim, simbolicamente falando, né? Não contra, mas ela necessita do outro, né? O teatro nem se fale, né? É uma arte totalmente coletiva. Então, isso daí é fundamental. O trabalho do arte educador é fundamental para que esses jovens possam ter esse contato e possam se decidir fazendo parte desse trabalho artístico. E daí sim, futuramente, se ele quiser seguir essa carreira, ele vai poder, porque ele teve contato. A gente sabe disso, que os países de primeiro mundo que valorizam a sua cultura, em que os jovens têm acesso à cultura o quanto antes, como isso reverbera e como isso é devolvido para a nação, né? Através de trabalho, enfim, de tudo, né? De dignidade, de sensibilidade, de conhecimento, tudo que a arte e a cultura trazem. Então, nesse sentido, Luiz, é difícil a gente falar de uma forma só, né? Porque, como eu falei, algumas questões continuam, mas todas que estão vinculadas ao poder público, ou uma empresa, ou um sistema S. Agora, quem realmente é artista independente, que tem um espaço, que desenvolve um trabalho de oficinas dentro do seu próprio espaço, esses realmente ficaram, né, tivemos que parar, né? Tivemos que parar, até porque nem podemos ter, né, esse contato. Então, é uma grande perda, assim, como a educação está passando, eu acho que a cultura, no sentido pedagógico, de ensinar, do ensino, também está sofrendo bastante, como a educação, né? Esse contato. E tudo isso que o Leandro colocou, né, tem a questão também de que, através de uma oficina, de uma aula de teatro, de música, de dança, esse aluno ele vai aprender não só essa área artística, ele vai aprender, por exemplo, você vai montar uma peça de teatro, você vai estudar quando essa peça se passou, o que estava acontecendo no Brasil naquela época, se for uma peça brasileira, né? O que estava acontecendo no Brasil, onde que essa peça está sendo contada, essa história está sendo contada, lá no Nordeste, como que era a vida desse povoado. Então, assim, você trabalha história, você trabalha geografia, você trabalha diversas matérias de forma lúdica, né? Porque a arte, a gente tem todo um processo, um estudo, tudo, mas a gente leva para o aluno de forma lúdica. Então, por isso que muitas vezes eu já escutei assim de mãe, puxa, ele assimilou, tal. Assimila porque é de forma gostosa, né? Mas então, assim, eu acho que fora os profissionais, tem as pessoas, os alunos, né, que estão sofrendo muito, estão presos em casa e, né, se tivesse a oportunidade de estar fazendo arte, com certeza estariam melhores, né? Mas os profissionais, como o Leandro colocou, quem é vinculado, né, quem tem um emprego, né, que nem eu dou aula de teatro, mas eu sou funcionária da prefeitura, então essas pessoas não têm direito, né? Agora, quem tem uma escola de dança, uma escola de música, uma escola de cultura popular, né, que a gente não pode esquecer essa linha, essas pessoas, elas
podem sim ter direito a receber a Lei Aldir Blanc. É isso, Bosco. Karina, eu queria saber de vocês, eu sei que a cultura de Ourinhos é referência há muitos anos para todo o Brasil, tanto o festival de música, o próprio festival de teatro, de dança, e nós tivemos um ano atípico, né, onde todos os principais eventos culturais tiveram que ser cancelados, né, não houve festival de música, não vai ter festival de teatro, de dança, quer dizer, não vai acontecer praticamente nada esse ano, foi praticamente um ano perdido. E, para piorar, nós vamos ter eleições agora, onde uma possível troca de comando de grupo político também acaba mexendo com a estrutura, porque muda secretário, muda coordenadores, às vezes a visão, os projetos acabam não tendo uma continuidade. Então, eu queria saber de vocês, se vocês já... Existe uma conversa no meio cultural, no meio artístico, de como vai se reorganizar tudo isso a partir do ano que vem, com o fim da pandemia e com uma nova gestão aí pela frente? Olha, sinceramente, eu não estou acompanhando essas conversas. A gente está tão ligado na questão da Lei Aldir Blanc que eu não sei se o Leandro está acompanhando isso, mas eu não o que vai acontecer, a gente não sabe quanto tempo essa pandemia vai ainda não permitir o acesso à cultura, né? O que eu falei anteriormente, a gente está criando uma outra forma de arte, né? Fazer coisas, ensaios pelas plataformas, né? A gente está criando uma nova forma de fazer teatro, né? Claro que não é igual, né? Agora, então eu não sei quanto tempo vai durar e eu sinceramente não estou acompanhando essa coisa de vamos fazer assim ou assado, quem pode ser o secretário ou a secretária. Sinceramente, não estou acompanhando. Tá todo mundo assim focados assim na Lei Aldir Blanc que, vou ser sincera, devia estar mais ligado nisso. Leandro. Bom, eu acho o seguinte, realmente, né, o Galeta falou, Ourinhos tem uma tradição cultural, né, a gente, né, ou momentos mais evidentes, outros menos, mas sempre mantendo, pelo menos, né, os eventos não se acabaram, né, o festival de música continua, os eventos continuam, mas esse ano foi uma questão muito extrema, né, e a gente, na verdade, sente falta um pouco da transparência, né, que eu acho que é uma questão, assim, sabe, de como cidadão, como artista da cidade, de ter pelo menos uma satisfação do poder público do que pode ter sido feito, porque foi aprovado um orçamento para a cultura, né? A gente sabe que a máquina já consome uma boa parte desse orçamento, né? Que envolve funcionário, manutenção de equipamentos culturais, etc. Mas eu acho que a coisa podia ser mais transparente. A gente como cidadão, teria que ter o direito a saber o que foi feito do recurso que foi aprovado lá para ser usado na cultura desse ano na cidade, por exemplo. Porque o dinheiro que vai vindo ao Aldir Blanc é o dinheiro do Fundo Nacional de Cultura. Eu acho que seria saudável para o poder público, né, tá comunicando à sociedade, né, porque a justificativa sempre é calamidade, estado de calamidade pública e tal. Mas eu acho que nessa transparência seria saudável, sabe? Porque toda a cidade recebeu um auxílio emergencial do governo federal, né? Todo município recebeu um auxílio de calamidade pública para poder estar suprindo essa demanda da saúde. Nem todas as secretarias precisaram ser esvaziadas para que tudo fosse aplicado na saúde. Existe um dinheiro para isso, né? Então, eu sinto falta disso, né? Da coisa ficar muito fechada e a gente não ficar sabendo, né, o que acontece, né? E uma outra questão que eu acho importante, que eu acho que é o caminho daqui para frente, para a gente ter
uma unidade aí na questão da cultura da cidade, né, e não depender de gestores públicos, igual o Galeta comentou, que vai ter eleição, pode entrar outro, aí vai ter um desmonte, porque aquele que entrou não quer dar continuidade ao que o anterior fez, por causa de rivalidades políticas, etc. Eu acho que o grande caminho agora, que até a Lei Aldir Blanc veio levantar, é a questão dos fóruns, dos conselhos de cultura, né? Eu acho que agora o caminho para a gente democratizar e criar uma base mais sustentada do que vai ser feito em termos de projetos culturais dentro de uma cidade, seria através dos conselhos, dos fundos municipais de cultura, dos conselhos municipais de cultura, e no intuito de criar um plano, né? Um plano de cultura, para que essas mudanças políticas não interfiram nesse plano, né? Então, eu acho que agora o caminho seria esse, né? Para acabar um pouco com essa coisa meio provinciana ainda, né? De que a secretaria entra um prefeito, cria-se uma equipe na Secretaria de Cultura e tudo gira em torno daquilo, né? Acaba virando, a coisa fica dando círculos em torno da mesma equipe, das mesmas pessoas. E a coisa não chega na produção independente, não chega nos fazedores da cultura que não fazem parte desse poder público. Então, eu acho que a grande atitude no sentido de democratizar a cultura, no meu ver, é através dos conselhos. A gente, antes da pandemia, já estava num diálogo aqui com o gestor atual, com o Gustavo, o atual secretário de Cultura, no sentido de criar esse Conselho Municipal de Cultura, com representantes da sociedade civil, com representantes do poder público, para que a gente possa estabelecer um diálogo e criar junto diretrizes para o que vai ser feito da cultura a longo prazo, para que a cultura não fique à mercê de trocas políticas. Então, eu acho que isso é muito saudável, tanto para o gestor, para o poder público, quanto para a sociedade civil. Eu acho que o caminho agora seria esse, seria ir por esse caminho, no sentido dos conselhos, dos fundos, dos fóruns, dos planos de cultura, para que a gente tenha isso no papel e a cidade possa ter, além dos eventos, um fomento à criação, um fomento às companhias estáveis que estão aí ralando pra caramba, sem dinheiro, sem ter apoio, sem ter salário. Então, eu acho que o dinheiro é público e o dinheiro também tem que apoiar os artistas independentes, não dá para ficar só em torno da máquina, entendeu? Então, eu acho que o caminho para a coisa ficar mais democrática seria por aí. Leandro, aproveitando a deixa, fala para a gente um pouco a respeito do Fórum Municipal de Cultura de Ourinhos. Então, o fórum, a gente começou a fazer algumas reuniões, né, em 2019 ainda, já nesse sentido, de fazer um fórum, né, de repente a gente fazer uma conferência municipal de cultura, que é possível, algumas cidades estão fazendo agora, inclusive, pré-conferências municipais, estaduais, né, em função da Lei Aldir Blanc, mas a gente já vinha conversando sobre isso em 2019, né? Inclusive entramos em contato com a Secretaria de Cultura, convidamos eles para participarem das reuniões, sempre teve alguns representantes que estavam acompanhando com a gente, e esse fórum ele foi criado nesse sentido, no sentido de fazer um mapeamento dos artistas da cidade. Foi a primeira atitude que a gente fez, né, de começar um mapeamento e fazer esse levantamento desses artistas, desses trabalhadores da cultura que existem na cidade, né, e começamos a discutir questões de políticas públicas culturais no município, dialogando, né, com o poder público e tentando levantar questionamentos. E aí, quando a gente começou a pensar na criação do conselho, que seria o passo à frente, porque o conselho é criado através de uma lei, né? Que a gente começou a estabelecer um diálogo com essa intenção de criar o conselho, inclusive fizemos reunião com o Gustavo nesse sentido, de
de que forma que a gente, né, esboçamos uma lei do Conselho Municipal de Cultura, só que aí chegou a pandemia e causou toda essa situação que a gente está acompanhando agora, né? Mas o fórum também aproveitou a questão da pandemia e se colocou também, né? Inclusive, a gente entrou em contato com o gestor no sentido de que a gente precisava fazer o quanto antes esse cadastro para que a gente pudesse, o mais rápido possível, fazer o levantamento, né? O cadastro que está sendo feito, que acabou ontem, inclusive, porque sem esse cadastro as pessoas não podem acessar os recursos da lei. Então, o fórum daqui, ele está atuante, né? A gente continua conversando e espero que, passando essa situação de calamidade pública aí da pandemia, a gente possa retomar o diálogo no sentido de elaborar esse Conselho Municipal de Cultura, porque existe já uma lei do Fundo Municipal de Cultura, né, que a gente já tem, que foi outra coisa que na regulamentação do governo federal foi por água abaixo, porque o repasse para os municípios e para o estado ia ser feito de fundo a fundo. Então, todas as cidades que tivessem um fundo municipal de cultura e uma conta bancária desse fundo já receberia o dinheiro e, através da regulamentação do governo federal, mudou tudo. Vão ter que criar uma outra conta para receber o recurso, né? Mas, enfim, a minha esperança é que esse diálogo continue e que a gente possa, através do fórum e das conferências, criar esse conselho para que as questões culturais da cidade possam ser discutidas de forma democrática. E isso é bom para o poder público também, porque tendo o conselho e o fundo, a prefeitura, juntamente com a sociedade civil, pode acessar recursos do governo federal, do estado. Então, a Lei Aldir Blanc é um passo. Eu acho que dentro dessa estrutura, a partir de agora, as cidades têm que se organizar dessa forma para que a gente continue acessando recursos federais, estaduais, e que isso possa ser aplicado dentro da cidade com a participação da sociedade civil. Sem aquela coisa de sempre a coisa vir de cima para baixo, vai ser assim, pronto, acabou. Não, vamos discutir junto. A gente é da área, a gente sabe as demandas que a cidade tem. Então, eu acho que seria saudável a gente também ter uma voz ativa no que se refere à cultura da cidade, né? Como disse o Leandro, o fórum, acho que está fazendo um ano, né, que a gente começou a se encontrar, né, Leandro? Acho que foi em setembro do ano passado. Eu, apesar de ser funcionária pública, eu acabei entrando no fórum como pessoa da sociedade civil, né? Não sei se pode exatamente ser isso, mas é isso. Então, como disse o Leandro, a intenção primeira era criar esse fórum. Só que foi incrível, assim, porque começou toda essa conversa sobre fazer o conselho, né? A gente sentou várias vezes para criar essa lei do conselho, inclusive está na prefeitura para aprovação dessa lei, né? Tem que ir para a Câmara, mas a gente já mexeu com como deixar de uma forma que a sociedade civil possa estar presente, né, nessas escolhas, na cultura. Então, o ideal seria que isso fosse aprovado, tá? As leis estão lá sendo aprovadas, né, na Câmara, poderia acelerar isso, né? O fórum, ele não é muito grande, né, com algumas pessoas, inclusive a Camila Zaina, que está presente, está digitando algumas coisas, ela está super presente também no fórum. Transparência do orçamento de 2020 da cultura, ela está pedindo. E aí foi incrível, assim, porque até então não tinha tido uma junção de pessoas para exigir, né, ter esse contato maior com a cultura, e aí veio a pandemia. Eu acho que esse fórum foi extremamente importante para a Lei Aldir Blanc, para fazer o máximo para chegar a esse cadastro para as pessoas, apesar de que não chegou ainda, eu acho que da forma que deveria ter chegado.
Eu acho que tinha que ter eu acho que tinha que ter mais acesso a pessoas que não têm o costume de ficar na internet, pessoas que às vezes não se enxergam como artistas. Então, assim, o ideal seria a gente conseguir chegar mais perto dessas pessoas. Mas o fórum, eu acho que foi muito importante. A gente conseguiu juntar bastante gente. A gente criou um grupo no WhatsApp e foi juntando artistas, pessoas que a gente, um pegando de um lado, outro pegando do outro, que pegava outro. Então, eu acho que esse fórum está sendo muito, muito importante. Agora, o negócio é sair o conselho, ser aprovada essa lei do conselho, né, para que possa ter, como disse o Leandro, essa continuidade, né, porque o que acontece? Entra um governo, o fulano gosta mais de circo, então vamos fazer tudo para o circo esse ano. Entra um outro, o fulano gosta mais de capoeira, vamos fazer o festival de capoeira, não sei o quê. Depois o outro entra, não, capoeira não gosta, então não vou fazer. Então, se tiver o conselho, tiver um plano de cultura certinho, não vai poder ficar ao gosto de quem entra, né? Então nós do Fórum, a gente está em busca disso, dessa democracia, dessa democratização da cultura. Para encerrar, eu queria que vocês hoje, infelizmente, uma infeliz coincidência, justamente no dia da live sobre arte e cultura, nós perdemos um dos maiores ícones da arte e da cultura de Ourinhos, que foi o Granja. Então, eu queria que você, Karina, você, Leandro, também falasse um pouco sobre o que representou o Granja para a arte e cultura de Ourinhos e que tipo de legado ele pode deixar para que novas gerações venham e sigam esse caminho. Pois é, que coisa, né? O Granja estava nessa... Eu acho que desde que eu comecei a fazer dança, o Granja já estava na luta de realizar, de fazer arte. Como todo artista, ele fazia barulho, né? Olha, é do meu jeito, eu quero, nós vamos fazer, a arte tem que acontecer, então vamos bater panela que a coisa tem que acontecer. Eu acho que ele ensinou muita coisa para muita gente, foi um grande professor, não foi meu professor, mas tive muito contato com ele, lógico, nos teatros e em outros eventos. É uma pessoa que se empenhava mesmo, né? A vida dele era fazer arte, né? Então, eu fico muito feliz, assim, que ele conseguiu realizar esse museu em dezembro de 2019, né? Faz meio ano que inaugurou esse museu, que era uma coisa que ele queria muito há muitos anos. Ele queria, na verdade, esse projeto era para a prefeitura, né? Mas ele conseguiu realizar na FIL. Então, eu fico feliz por ele ter conseguido, sabe, fazer uma coisa que ele queria muito. E o legado é tudo que ele deixou, tudo que ele ensinou para tantos alunos, e essa coisa de não desista. Vai atrás, busca, que você vai fazer. Espero que ele esteja sendo bem recebido onde ele está. Bom, o Granja, não precisa nem falar, né? É uma figura fundamental para a cultura de Ourinhos. Eu também, desde que me lembro que comecei a me interessar, ele já estava, enfim, ativo aí, sempre aquela figura marcante, né? Ativa na cultura, enfim. Participou dos maiores movimentos, né? Uma grande conquista, né? Que ele estava envolvido foi a própria construção do Teatro Municipal, né? Que ele estava envolvido, aquele movimento que foi criado, que existia já, e eles se mobilizaram no sentido de
de não deixar, né, pelas histórias que eu ouvi, que não deixar que aquele prédio se transformasse num supermercado, né? Então, ele participou do movimento que lutou pela construção do Teatro Municipal. Enfim, a questão pedagógica, né, de levar o aluno para ver a arte, isso daí para mim sempre foi uma questão fundamental. Assim, no trabalho da sua arte mesmo, desde o início, ele acompanhou. Não tinha uma estreia nossa que ele não levava os seus alunos. Ele era um questionador ótimo, né? Que bom que existem artistas assim, né? Enfim, às vezes quando ele não gostava muito da peça, ele falava. Enfim, ele e o Sérgio às vezes tretavam, mas era uma coisa, né? Não tinha meia conversa, era uma coisa sincera de gente que é da arte, que é da cultura, né? Isso aí é gostoso da gente ter participado. Então, eu agradeço muito a ele por tudo que ele fez pela cultura, por todos os alunos que ele levou ao teatro para assistir os espetáculos. Isso daí é de um valor incrível. Não são todos os professores que têm essa disponibilidade, que têm esse, né? Porque a gente sabe de todas as demandas, de tirar o aluno de dentro da sala de aula, de arrumar o transporte, de ir para o teatro. E ele, enquanto ele pôde, ele fez isso. Ele estava presente em todos os espetáculos, levando os alunos, participando de tudo, né? Então, é uma figura fundamental, né? É uma perda muito grande para a cidade, mas eu acredito que ele viveu da forma que ele acreditava, né? Como artista, como educador, e vai fazer muita falta, com certeza, na história aí da cultura de Ourinhos. A gente deve muito a ele, por tudo que ele fez pela arte e pela cultura aqui da nossa cidade. Muito bem, obrigado aí, pessoal, pelos momentos de aprendizagem, né? Eu aprendi muito aqui, ouvindo vocês, sobre a Lei Aldir Blanc, sobre as demandas da cultura, porque isso para a sociedade, muitas vezes, é distante, né? E é muito importante momentos como esse, de aprendizagem mesmo, porque a gente precisa saber que para termos a cultura que é a base, eu acredito que cultura seja a base de tudo. E quando a gente vê muitas vezes o orçamento, seja do município, do estado, seja. Bom, falar do governo federal nesse momento é complicado, mas mesmo em mandatos que eram mandatos considerados progressistas, parece que faltou dinheiro para a cultura, né? Então, imagina agora, numa situação dessa, de ascensão do autoritarismo, de ascensão do fascismo, onde a cultura, como foi falado aqui no começo, parece que a cultura foi escolhida como inimiga. É algo que precisa ser combatido. Parece que é algo que precisa ser derrotado. E quando se derrota a cultura você derrota um país. Você derrota tudo, porque a cultura é a base de tudo. É a base daquilo que verdadeiramente nos dá identidade. Então, eu agradeço muito, Leandro, Karina, muito obrigado pelo apoio que você tem nos dado, aquilo que o Leandro nos falou sobre a Lei Aldir Blanc, foi para mim, e acredito que para todos nós que assistimos, um momento de grande aprendizado. Deixo aqui também agora o Galeta, o Luiz também se despedir de vocês, e vocês também darem aí uma palavra final dessa nossa conversa, né? Dessa nossa roda de conversa. Eu queria agradecer muito a presença da Karina, do Leandro, para realmente esclarecer, nos informar, para a gente saber o que representa a importância da Lei Aldir Blanc e da própria cultura para Ourinhos e para todo o Brasil. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, Karina, obrigado, Leandro, por participarem dessa conversa com a gente, com tanta informação importante. E eu quero dizer o seguinte, que a gente continua juntos nessa luta, não importa o que vier pela frente. A gente vai continuar, que a gente é ruim, a gente insiste.
Bom, eu acho que o mais importante assim é abrir o espaço e continuar abrindo espaço, né? Eu acho que sempre tem que ser falado sobre cultura. Como o Marcos falou, muitas pessoas às vezes não procuram, não sabem, né? Como que aquilo chegou, como que aquele espetáculo chegou. Então, assim, é importante todo mundo essas lives para levar essas informações, né? Agora mesmo, eu acho que a gente pode, daqui a um tempo, né, conversar com outras pessoas, mas, assim, acompanhar essa questão da Lei Aldir Blanc. Agora é uma nova fase da lei. Agora tem o grupo de trabalho que foi formado aqui em Ourinhos. Esse grupo de trabalho tem 4 funcionários da prefeitura e 2 funcionários da sociedade civil. Então, esse grupo vai ter que trabalhar e isso vai ter, a gente tem que acompanhar, né? Eu acho que, então, vai ter muita coisa ainda para ser falada ainda sobre a Aldir Blanc. Muito obrigada, é um prazer muito grande e... Uau! 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 E bravo! Bravo! Só uma observação, Karina, são 5 do poder público e 2 da sociedade civil, né? Eu falei 4? São 3 indicados pela Secretaria de Cultura, 1 indicado pelo gabinete do prefeito, 1 indicado pela Finanças e 2 apenas da sociedade civil, né? Uma coisa que a gente até discutiu bastante para montar a lei do conselho, né? Tem que ser sempre a mesma quantidade, né? Enfim. Ideal, né? O ideal é que fosse paritário, mas, enfim, criaram o grupo de trabalho, vamos estar acompanhando aí. Espero que, enfim, as coisas ocorram da maneira correta para que a cidade não perca esse recurso que é muito importante, né? Para a classe trabalhadora aí da cultura da cidade. Então, a gente está junto aí, torcendo para que tudo seja feito da melhor forma e esse dinheiro chegue mesmo em quem tem que chegar. Bom, queria agradecer muito o convite, Marcos, obrigado pelo convite, Bosco, Galeta, muito obrigado aí pelo debate, pelos questionamentos. O Bosco é parceiro de teatro também, trabalhamos junto, né? Também é da área, além de músico, né, cantor, etc. Enfim, obrigado muito pelo convite, estamos aí à disposição e vamos continuar nessa batalha aí pela cultura, que é muito importante e, enfim, em homenagem ao Granja aí também que nos deixou hoje, né, a luta continua. Obrigadão. Muito obrigado, gente. Obrigado para você que nos acompanhou até esse momento aqui também. Curta a página do Contratempo no Facebook, a nossa fanpage. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, Contratempo TV, e continue aí nos acompanhando e nos dando o seu retorno para que também a gente possa fazer melhor. Obrigado novamente, Leandro. Obrigado, Karina. Um grande abraço para todos vocês, para todos aqueles que nos acompanharam até o momento. E até a nossa próxima entrevista.